bem? Terceira série, nós faremos uma prova na sexta-feira, uma prova de história que vai englobar principalmente a Guerra Fria, tá bom? Um momento aí na qual o mundo viveu de 1945 até 1989, essa realidade, né? Esse paradigma, esse modelo, esse conflito ideológico. A gente chama de ideológico por causa do modelo, tá bom? Modelo, cada um quer mostrar que é um modelo melhor. Esse conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Não que houve uma guerra de fato, uma guerra em vias de fato, não. Houve, na verdade, um conflito cultural, político, econômico e social envolvendo aí esses dois países. Os Estados Unidos tinham seus aliados, a União Soviética também tinha lá seus aliados. E eles faziam de tudo para mostrar um ao outro qual o sistema melhor. Como assim sistema? O sistema econômico aqui americano, por exemplo, era o chamado capitalismo. E o sistema econômico e social soviético era conhecido como socialismo. E por isso que a gente fala de polos, né? Que temos dois polos aqui, ó. Um polo aqui capitalista e um polo socialista, que é como se eu dividir o mundo aqui em dois países, dois polos aqui. Aqui o planeta Terra aqui de um lado, aqui nós temos a vertente capitalista e a vertente socialista. Nós temos aqui. Então é o seguinte, trocando em miúdos, é exatamente isso. Os americanos da América do Norte acabavam de sair da Segunda Guerra Mundial como uma grande potência mundial, tá bom? Enquanto que a outra potência militar e também influente, né, foi o socialismo, né? Saiu muito forte da Segunda Guerra Mundial por alguns motivos. E um deles foi exatamente por ter ajudado a derrotar os nazistas e também pelo próprio fato de não ter sofrido as crises capitalistas que os países aliados dos Estados Unidos sofreram. Sendo socialista, não tinha como sofrer uma crise capitalista como a crise de 29. Então era um país a ser combatido, é uma ideologia a ser combatida, tanto de um lado como do outro. Somente a destruição total do outro é que realmente valeria a pena tanto esforço para que eles pudessem, digamos assim, manter-se no cenário mundial. Então a gente chama de mundo bipolar exatamente por isso, porque o mundo era dividido em essas duas ideologias aqui, ó, a ideologia capitalista e a ideologia socialista, que nós podemos chamar de mundo bipolar. Que o mundo fosse perturbadão, não, né? Enfim, olha aí. A data oficial, não existe assim uma data. Começou quando? Na verdade é o seguinte, a Segunda Guerra Mundial termina em 1945, quando os Estados Unidos lançam as bombas atômicas no Japão. Essa guerra, na verdade, teve três fatos que horrorizaram o mundo, né? O final dessa guerra mundial finalzinho da década de 40, meados de 40, que foi o Holocausto, os kamikazes e as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que os Estados Unidos arremessaram nessas duas cidades japonesas, fechando aí uma espécie de momento de guerra e mostrando aos soviéticos e a quem quisesse interessar que os Estados Unidos já tinham essa tecnologia nuclear muito poderosa, né? E como a União Soviética alguns anos depois já estava desenvolvendo também as suas bombas, não era legal eles entrarem em conflito de forma alguma, porque não ia sair vencedores. O mundo acabava na hora, né? Se entrassem as duas potências em conflito. Por isso que ficou chamada de Guerra Fria, tá, pessoal? Se eu pedir na prova para definir o que é Guerra Fria, tem várias maneiras de você responder. Apesar de ser um conflito ideológico, você pode colocar que foi o combate indireto entre forças capitalistas aliadas aos Estados Unidos contra as forças socialistas lideradas pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
a famosa União Soviética. Os americanos criaram o chamado Plano Marshall e também ajudaram a criar a OTAN, que é a Organização do Atlântico Norte, digamos que seja um apoio aos países capitalistas em termos militares e tecnológicos, uma transferência de tecnologia, vamos dizer assim, né? Enquanto que o Plano Marshall foi um acordo econômico que os americanos fizeram com o restante do mundo que estava em dificuldade do pós-guerra, aqueles países que estavam em dificuldade aí pós-Segunda Guerra Mundial. Os americanos resolveram então fazer um investimento nesses países. A citar, por exemplo, a própria Alemanha, que estava toda dividida. Nós falamos aí em aulas passadas que o mapa alemão não é assim não, parece uma coisa mais assim. Vamos fingir que é, pronto. Está aqui o mapa alemão, de um pedaço aí dominado pela União Soviética, outro pedaço aqui dominado pelos Estados Unidos, outro pedaço dominado pela França, e outro pedaço dominado pelo Reino Unido, que a gente chama também de Inglaterra. Bom? Então o que é que ocorre aqui, ó? Berlim ficava no lado soviético, porém havia a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental. A Berlim Oriental sob domínio socialista e a Berlim Ocidental sob influência capitalista. Um muro passando no meio da cidade, um muro que durou 12 anos para ser construído, por iniciativa aí do Nikita Khrushchev, que foi o antecessor, aliás, como é que se chama, cara? Esqueci. O cara que substituiu o Stalin, né? Enfim, 12 anos para fazer esse muro, chamado também de Muro da Vergonha, mas na ciência política e econômica e social e humana, a gente chama de Muro de Berlim, o maior símbolo da Guerra Fria de todos os tempos. Tá bom? Temos aí a Alemanha toda dividida. A República Federal da Alemanha, chamada de Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, chamada de Alemanha Oriental. Então o Plano Marshall chegou até essa parte ocidental, com um alto investimento em recursos econômicos e também militares, vamos dizer assim, né? Também recursos militares, todo tipo de apoio que as chamadas democracias pudessem, digamos, influenciar na região. Falamos democracias, mas nem todo país aqui era democrático. A Inglaterra, por exemplo, era um reinado, não tinha como falar em democracia, mas para, digamos, diferenciar um pouco das ditaduras socialistas, no caso da ditadura de Stalin, eram bem democráticos mesmo, né? Enquanto a União Soviética já era mais um país fechado, um totalitarismo bem escancarado, né? Mas é isso, o Plano Marshall foi uma ajuda econômica, enquanto a OTAN foi digamos, um auxílio militar e tecnológico. A União Soviética não ficou para trás, ela lançou o chamado Pacto de Varsóvia para ajudar seus camaradas, seus companheiros que faziam, digamos assim, aliança com os soviéticos. A União Soviética não era só um país isolado, ela tinha os seus aliados lá, tinha a Ucrânia, tinha a Polônia, tinha a Romênia, enfim, tinha outros países que estavam atrelados à União Soviética. Todos eles recebiam um certo apoio, o chamado Pacto de Varsóvia, tá bom? Esses dois países se envolveram na chamada corrida espacial, onde não é que houve uma corrida para quem chegasse primeiro ao espaço, mas não foi de uma forma bem rápida, não. Na década de 50 ainda, finalzinho da década de 50, os soviéticos mandaram aí alguns animaizinhos para o espaço, moscas, tartarugas e chimpanzés. Os americanos, para não ficar para trás, também resolveram também investir pesado nessa parada de corrida espacial. Criaram uma agência muito famosa chamada NASA, com seus computadores ainda meio defasados, meio fraquinhos, enquanto os soviéticos já estavam com a tecnologia bem avançada. A tecnologia soviética já era ensinada nas escolas numa chamada cosmologia já há muito tempo. Quer dizer, já estudavam esse tipo de tecnologia, de fato científico, né? Enquanto os Estados Unidos estavam ainda aprendendo com a sua ainda jovem NASA a dominar as técnicas espaciais. Em 1961, a União Soviética manda o primeiro ser humano para o espaço. Antes disso, ela manda a cadelinha Laika, né?
Em 59 ela manda a cadelinha Laika, uma cachorrinha que foi, digamos, acolhida das ruas de Moscou. E essa cachorrinha tinha a missão gloriosa, entre aspas, é claro, de representar a União Soviética no espaço. Lógico que a bichinha não voltou viva, ela se acabou no espaço. Então eles intensificaram ainda mais os estudos e enviaram o primeiro ser humano, Yuri Gagarin, em 1961. Foi aquela famosa frase, a Terra é azul. Yuri Gagarin teria gritado, nossa, a Terra é azul. Enfim. Os americanos, 9 anos depois, prometeram, juraram, o John Kennedy disse, rapaz, vamos investir pesado agora, a gente vai mandar o ser humano lá para a Lua. Eita, a guerra espacial estava montada, queriam ir para a Lua de um jeito ou de outro. Então é o seguinte, depois de tanto tomar lá da cá, depois da União Soviética, depois do próprio Nikita Khrushchev, que era o dirigente da União Soviética, debochar um pouco dizendo, estamos no espaço agora, e é uma honra para a gente ter os americanos acompanhando. Com isso, o Nikita Khrushchev jogou uma indireta dizendo que os Estados Unidos estavam em segundo lugar. Então eles não contaram esforço. Investiram pesado em pesquisa espacial e em 1969 os americanos ganharam essa corrida, mandando o primeiro ser humano ou os primeiros seres humanos até a Lua, onde eles fincaram a bandeira americana, enfim, tal, cantaram o hino, choraram, tal, enfim, foi televisionado, tudo direitinho. Então é o seguinte, aí, essa corrida espacial vencida pelos Estados Unidos, após isso tiveram outras missões, tiveram as missões Apollo 12, Apollo 15, enfim, tiveram outras missões, mas não foi assim na intenção de mais de corrida espacial, já estava decretada a vitória dos americanos aqui na Lua. Depois disso eles até passaram a se comunicar mais, enfim, com relação ao espaço. É interessante que nosso texto, como ele é uma espécie de introdução à Guerra Fria, a gente ainda vai falar muito disso aqui ainda, mas ele coloca aí bem claro no finalzinho do capítulo 53 sobre a queda do Muro de Berlim, que representou na verdade o fim ou desestruturação da União Soviética. A queda do Muro de Berlim significou o fim da Guerra Fria e a entrada do mundo numa nova ideologia chamada de globalização, onde a tecnologia da computação e da internet, que antigamente era chamada de ARPANET, criada durante a Guerra Fria, começou a se popularizar na década de 90. Aqueles riquinhos que poderiam ter um acesso à internetzinha fraquinha e tal, enfim, mas enfim, de qualquer maneira, de qualquer forma, a internet estava aí começando aí a se desenvolver, a se popularizar na década de 80. A internet, lembrando a vocês, lembrando a todos nós, é um resultado direto da Guerra Fria, tá bom? Ela foi criada aqui para os aliados serem... Na década de 70 criou-se a ARPANET para os aliados se comunicarem entre si. Somente o governo dos Estados Unidos e alguns aliados em universidades criaram a internet, essa grande rede de interligação de tecnologia. Na nossa avaliação, vocês prestem bem atenção no capítulo 53, vê esse vídeo aqui de novo, vê 2 vezes, vê 3 vezes, tenta ver o que é que você entendeu, o que você não entendeu, deixa um comentário aí que a gente responde, tá bom? A Guerra Fria é um assunto bem interessante, é um assunto que começa, como falei para vocês, começa na década de 45, não é uma data oficial, mas convencionou-se dizer assim, e ela termina em 89, também não é uma data oficial. A gente vai falar ainda do Mikhail Gorbachev, o cara que deu fim à União Soviética, mas enquanto isso, esse tempo não chega, ficamos por enquanto com essa aula. Vocês tenham um ótimo dia, estudem muito, porque a prova tá muito grande, viu? Vou mentir para vocês não, prova de terceiro médio é uma prova de vestibular bem tensa. Então até mais, até a próxima, saúde e paz a todos.